Meus amigos, minhas amigas, estamos começando o nosso Direito do Trabalho. É a nossa aula dentro do projeto Direito na Escola, que tem o objetivo de levar para todos e todas um pouco de direito na área constitucional, direito penal, direito do trabalho, como vai ser a nossa aula de hoje. E o Direito na Escola é em parceria com a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Divinópolis, Minas Gerais. Em parceria também com a Ordem dos Advogados do Brasil, 48ª Subseção, Comissão OAB Vai à Escola. Meu nome é Eduardo Silva, sou bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Empresarial. Aqui está as minhas redes sociais e aqui nós vamos começar a nossa aula. Quero começar falando um pouco da história da carteira de trabalho. Carteira de trabalho foi instituída em 1934 pelo presidente Getúlio Vargas, que assegurou aí a garantia de direitos de empregado. Tivemos aí então o documento, a carteira de trabalho. Carteira de trabalho, daqui a pouco eu vou falar a respeito da carteira digital, é essa azulzinha que nós tínhamos, ainda temos, claro que tem que estar guardada, que nós tínhamos porque agora nós temos a carteira digital, que daqui a pouquinho eu vou falar a respeito. Depois foi criado um decreto, o decreto 5452, de 1º de maio de 1943. E aí foi colocado em vigor uma lei em 10 de novembro de 1943, que foi criada a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Outro marco importante foi em 1960, no governo de JK. O que aconteceu no governo do JK? Construção de Brasília, nós tivemos aí a falta de emprego no meio rural. Com isso nós tivemos o êxodo rural, são trabalhadores que moravam na roça, vieram para Brasília para tentar a sorte. E aí então, naquela época, em 1960, foi criado então os direitos dos trabalhadores rurais, fazendo com que eles voltassem para suas comunidades com esses direitos garantidos. Em 1962, outro marco importante para os trabalhadores foi a criação do 13º salário, ou seja, trabalha 12 meses e ganha mais um salário, que é o 13º. 1963 foi criado o abono família. E em 1966 foi criado o Fundo Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. De lá para cá, então, várias mudanças aconteceram, vários direitos foram adquiridos pelos trabalhadores. Em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, também temos direitos dos trabalhadores. E aí nós tivemos recente, em 13 de setembro de 2017, porém colocada em vigor no dia 11 de novembro de 2017, a reforma trabalhista. Reforma trabalhista essa polêmica. Polêmica porque a reforma trabalhista agradou um pouco os trabalhadores e agradou em muito os empregadores. Em 1900, contado um pouco então da história da carteira de trabalho, desde 1934, de lá para cá, tivemos em setembro de 2019 a instituição da carteira de trabalho digital. Todos nós temos um pré-cadastro, que é o nosso CPF. A partir de agora, o CPF será o número da carteira de trabalho digital. Como é que eu vou poder fazer a minha carteira de trabalho? Você poderá fazer de duas formas. Primeiro, pela plataforma do governo federal. Você entra no site www.gov.br e aí então você vai para a parte da obter a carteira de trabalho. Uma outra opção que você tem é a opção do aplicativo do governo federal. Quais são os benefícios da carteira de trabalho digital? Acompanhar o seu contrato de trabalho, dar entrada no seguro-desemprego, acompanhar pagamento de benefícios, exemplo, um auxílio emergencial, você poderia ter acompanhado pela carteira de trabalho digital. Recurso de seguro-desemprego, caso haja, abono salarial e comprovar a sua experiência profissional. Mas presta atenção, senhoras e senhores, não jogue a sua carteira de trabalho, a carteira física, a carteira de papel, a chamada azulzinha fora. Ali está a sua vida.
ali está a sua comprovação em termos de tempos de serviço. Não jogue fora. Dando prosseguimento à nossa aula, direito do trabalho, senhoras e senhores, é uma matéria muito gostosa, é o nosso dia a dia, é o dia a dia do trabalhador. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, e vocês vão entender por que eu falo que é uma matéria gostosa. Você sabia, por exemplo, que uma licença paternidade, ela pode chegar a 20 dias? Você sabia? Pode chegar a 20 dias. Então, daqui a pouquinho eu vou trazer para você. Vamos falar um pouquinho de empregado e empregador? Primeiro, nós vamos trazer a definição, depois a gente traz então os requisitos. Definição de empregado: é aquele que presta serviço e quem irá executar as tarefas. Empregador: é a empresa que assume o risco da atividade econômica. Eu quero dizer para vocês que eu vou sempre estar falando aqui empregado e empregador, que é o que está na CLT. Porque aqui fora, na prática, né, na prática o colaborador, questão de recursos humanos, né, o pessoal de recursos humanos é o colaborador, mas na CLT está empregado e empregador. Para ser um empregado, o que é que precisa? Precisa de 5 requisitos. Primeiro, pessoa física. Vamos falar um pouquinho também a respeito de cada um. Pessoalidade, não eventual, onerosidade e subordinação. Empregadora: considera empregadora a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite e dirige, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Detalhe interessante que a empresa, aí já vai para o direito empresarial, a empresa assume o risco do negócio. Exemplo: o trabalhador ele é contratado para ganhar R$50 por dia. Se a empresa não faturar esses R$50, ela terá que pagar R$50 normalmente. Se ela faturar 10 mil, ela não paga mais, mas se faturar menos, ela tem que cobrir. Por quê? O risco da atividade econômica é da empresa. Então, falando um pouquinho de cada requisito, o empregado, pessoa física, é aquele que tem CPF. A pessoalidade do empregado: a pessoalidade pelo empregado, ele não poderá ser substituído por outro. Eu não vou poder mandar o meu irmão, por exemplo, no meu lugar para trabalhar. Não eventual: o trabalho deve ser exercido frequentemente. Não precisa ser todo dia, mas deve ser habitual. Onerosidade: o trabalhador trabalha e o empregador paga. Simples assim. E a subordinação: o empregador dá as ordens ao empregado. Eu falo nesse termo, não é nada de pejorativo de maneira alguma, mas empregador é isso, é o patrão. Ele manda, o empregado, ele obedece. Empregador: o empregador ele seria o contrário do empregado. Como, por exemplo, o empregador ele tem que ser pessoa jurídica, tem que ter um CNPJ. O empregador, ele é que paga, e o empregador é ele quem dá as ordens. E aqui agora, muito bacana, mas o pessoal confunde muito salário com remuneração. E eu vou te explicar como que funciona um, como que funciona o outro. Salário e remuneração, artigo 457 da CLT. Vamos trazer aqui a diferença e vamos trazer também a definição. Salário é a contraprestação devida ao empregado pela prestação de serviços em decorrência do trabalho, e a remuneração é a soma do pagamento feito diretamente pelo empregador com o pagamento feito indiretamente, ou seja, por terceiros também. Vou explicar. Também em decorrência do contrato de trabalho celebrado entre patrão e empregado. Apenas o salário, ele repercute, apenas o salário repercute nas horas extras, no repouso semanal remunerado e no aviso prévio e no adicional noturno. Quando fala aqui remuneração, é a soma do pagamento feito diretamente pelo empregador com o pagamento feito também por terceiros. Então é muito simples
diferença entre salário e remuneração. Porque o legislador, o que é que ele pensou? Que se todas as verbas recebidas pelo empregado, elas somassem ao salário, ficaria muito pesado para o empregador. Portanto, aqui nós temos o salário, que repercute nas horas extras, no repouso semanal remunerado, no aviso prévio e no adicional noturno. A remuneração não entrega, aqui não integra o cálculo das horas extras, do repouso semanal remunerado, do aviso prévio e do adicional noturno. Meus amigos e minhas amigas, vamos falar agora de contrato de trabalho, importante demais. O contrato de trabalho está no artigo 422 da CLT, 422 e seguintes. O que é um contrato de trabalho? Qual que é a definição? A definição: acordo de vontade, manifestação de forma expressa, prestação de serviços pessoalmente e de forma subordinada. O empregado trabalha, o patrão manda, entre empregado e empregador. E aí nós temos a remuneração. Você sabia, olha que coisa interessante, você sabia que exigência de experiência não pode ser superior a 6 meses? Você sabia disso? Quando a empresa fala assim, contrata-se fulano de tal para a vaga tal, tem que ter experiência de 1 ano. Não pode. A CLT fala até 6 meses. Nós temos nós temos prazo de contratos. Nós temos, em regra, o contrato ele é indeterminado, em regra. Mas claro que toda regra tem a sua exceção. Exceção nós temos uma atividade ou empresa transitória. Por exemplo, uma empresa transitória, ela começa um trabalho numa cidade e terminou aquele trabalho, ela vai para outra cidade. É uma empresa transitória. Outra empresa transitória, um parque de diversão, um circo, é uma empresa transitória. Você trabalha só por um período. No artigo 455, aliás, o 445 da CLT, ele, lá no seu parágrafo único, diz o seguinte: contrato de experiência. O contrato de experiência não poderá exceder 90 dias. Se exceder 90 dias, o que vai acontecer? O contrato se tornará indeterminado. Esse é o contrato de experiência. Outra coisa também interessante que eu vou trazer para você. Tem muitas empresas, por exemplo, que vão até a papelaria e compram aquele bloco de contrato de experiência. Já viu isso? E aí faz o contrato de experiência naquele papel. Não pode, não pode. Nessa modalidade de contrato de experiência, o contrato que dentro de 90 dias, dentro dos 90 dias, ele poderá ser renovado uma vez. Uma vez. Se ele for de 45 dias, ele pode ser renovado por uma vez por 45 dias, dá 90. Muitas pessoas, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? O contrato de experiência, senhoras e senhores, ele é formalizado na carteira de trabalho. O contrato de experiência, senhoras e senhores, ele tem que ser feito na carteira de trabalho, num prazo de 48 horas. Esse é o contrato de experiência. Não pode ser feito um contrato redigido na empresa, não pode ser feito esse contrato comprado em papelaria, não pode. O que recebe no contrato de experiência? O que é que recebe no contrato de experiência? Eu vou dizer para você: saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais, um terço de férias, recolhimento e saque do FGTS e não terá aviso prévio. E para fechar a questão do contrato de experiência, se ele não for renovado, como eu falei, dentro dos 90 dias, aí o patrão deixou o empregado seguir o contrato de experiência. Depois dos 90 dias, o contrato se tornará indeterminado.
Essa é a regra do artigo 445, no seu parágrafo único da CLT. Contrato de trabalho intermitente. O contrato de trabalho intermitente veio com a reforma trabalhista de 2017. O contrato de trabalho intermitente, ele veio aqui para regulamentar o bico, que antigamente o pessoal fazia bico, mas não recebia. Agora, contrato intermitente. É empregado, ele assina carteira, só trabalha quando for chamado, tem dia certo e também ele, nesse caso do intermitente, os dias são determinados também. E agora é colocado na carteira de trabalho o valor da hora trabalhada no contrato intermitente. Mas o que é o contrato intermitente? Eu vou dar um exemplo aqui de intermitente. O garçom que trabalha, por exemplo, numa festa de casamento, o cinegrafista que trabalha numa festa de casamento, de aniversário, ele vai trabalhar por hora, receberá por hora e no valor dessa hora nós teremos aí todos os reflexos. Férias, 13º, fundo de garantia. O empregado intermitente, ele não tem exclusividade, embora tenha sua carteira assinada. O empregado intermitente, ele tem que ser chamado 72 horas antes do início do trabalho. E ele tem até um dia para dizer se aceita ou não. Se ele não aceitar, não vai responder por nada, e não aceitou, não é falta grave. Mas tem um detalhe do trabalho intermitente. Se a pessoa aceitar o trabalho, e se ela não for trabalhar, fica estipulado na CLT, na reforma trabalhista, uma multa de 50% que ele terá que pagar para o patrão. Se caso o empregado intermitente chegou para trabalhar e o patrão falar assim, olha, não foi legal, não vai ter o evento, você não vai trabalhar, aí o patrão tem que pagar a ele 50% daquilo que foi combinado. E fechando aí o contrato de trabalho intermitente, ele ganha tudo. É isso mesmo, ele é empregado, porém ele ganha e recebe todo mês. Empregado hipersuficiente é outro tema também muito, mas muito fantástico. E aguenta a mão aí que daqui a pouquinho eu vou trazer para você que o empregado que for pai, a licença maternidade poderá chegar a 20 dias. Você vai saber daqui a pouquinho. Mas o empregado hipersuficiente. Todo empregado, ele é considerado hipossuficiente. Por que ele é considerado hipossuficiente? Porque ele é a parte mais fraca da relação de trabalho. Ele não tem talvez um conhecimento jurídico, ele não tem uma estrutura, então ele é a parte mais fraca na relação de empregado e empregador. O empregador tem estrutura, o empregador tem dinheiro, o empregador tem advogados. E agora o empregado hipersuficiente é aquele empregado que ganha 2 vezes o teto da Previdência Social, do INSS. O teto hoje está em R$ 6.433,47. Para ele ser empregado hipersuficiente, o que precisa? Ganhar 2 vezes o teto da Previdência, ou seja, ganhar mais de R$ 13.000. Outro requisito, ele tem que ter diploma de curso superior. Esse é o chamado empregado hipersuficiente. Nós temos no contrato de trabalho a suspensão e a interrupção. Em qual momento que é a suspensão, qual momento que é a interrupção? Você vai aprender aqui conosco. Contrato de suspensão. Pessoa não trabalha, não recebe do patrão, mas pode ser por uma suspensão disciplinar, ou pode ser uma aposentadoria por invalidez, greve, o auxílio doença comum. Resumindo,
Suspensão do contrato de trabalho para quem está afastado por acidente, serviço militar, aqui conta tempo do serviço militar e o patrão deposita o FGTS. Interrupção do contrato de trabalho. Esse é fácil. Ele não trabalha, mas recebe. E conta tempo de serviço. Exemplo, férias. A férias, ele está descansando, ele está afastado, o contrato dele está interrompido. Porém, ele recebeu as férias e ele continuará recebendo o FGTS. Descanso semanal remunerado, o feriado também. O descanso semanal remunerado é o final de semana. E feriado, atestado médico, até 15 dias. Empresa interditada, a empresa foi interditada por algum órgão do governo. Ele continua com o contrato interrompido, porém continua recebendo. E o lockdown? O lockdown aqui é a greve do empregador. Meus amigos, minhas amigas, olha, contrato de trabalho, nós temos coisas interessantíssimas para a gente falar e eu quero chamar a sua atenção agora. A gente fica muito tempo na rede social, é Instagram, é LinkedIn, é Twitter, é Facebook e assim vai. Lendo outras coisas dentro da rede social, mas nós não tiramos um tempo para ler uma Constituição Federal, não ela toda, mas alguns artigos, para conhecer os nossos direitos. Nós não tiramos um tempo para ler alguns artigos do Código de Defesa do Consumidor. Então esse projeto aqui, que é o projeto Direito na Escola, em parceria com a Escola do Legislativo, com a Comissão OAB Vai à Escola, ele vem para te contar um pouco, para te trazer um pouco de conhecimento dos direitos do cidadão e da cidadã. Eu tenho um artigo aqui, é o 473 da CLT. Você vai fazer um compromisso comigo, vai ler esse artigo, você vai tirar 5 minutos do seu tempo. O que esse artigo fala? Ele fala do empregado. O empregado ele tem direito de deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário. Ou seja, ele terá folga, falando popularmente. Então você vai conhecer agora. Falecimento. Faleceu alguém na sua família? 2 dias. 2 dias de folga. Estou falando folga, mas na CLT, no artigo 473, fala deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário. Casamento, 3 dias em caso de casamento. Só que aqui tem um detalhe, que para o professor, até 9 dias no casamento. 1 dia a cada 12 meses para doar sangue. Você vai doar sangue, por exemplo, 7 horas da manhã ou 7h30 da manhã, você poderá ficar de folga o dia inteiro. Mas tem um detalhe que eu vou contar para vocês no final aqui, tá? Até 2 dias consecutivos ou não para se alistar eleitor. Aqui é o alistamento eleitoral para você fazer o seu título, né? Você poderá deixar de comparecer ao trabalho 2 dias consecutivos ou não. Serviço militar. Enquanto durar o serviço militar, você poderá deixar de comparecer ao serviço naquele período em que você está no serviço militar. Nos dias de prova de exame de vestibular. Olha que bacana. Nos dias de provas de exame vestibular para curso superior. Para comparecer em juízo. Às vezes você é uma testemunha, às vezes você é um réu, você é um autor também. Você tem direito de comparecer a juízo e faltar ao trabalho sem prejuízo no salário. Representante sindical em viagem no exterior. Aí já é alguém ligado ao sindicato que vai num curso no exterior e aí então ele poderá deixar de comparecer ao trabalho. Esse aqui é muito interessante. 2 dias para acompanhar no período de gravidez a esposa ou a companheira. Ah, eu preciso ser casado? Não precisa. Você pode ser a companheira. Você tem 2 dias para acompanhar no período de gravidez a esposa ou a companheira ao médico. 1 dia no ano para acompanhar o seu filho de até 6 anos ao médico. E agora, esse aqui é muito interessante. Esse item lá do artigo 473. 5 dias licença paternidade. A lei te garantiu. Só que tem mais 15.
Como mais 15? Se a empresa que você trabalha estiver inscrita no programa Empresa Cidadã, você terá mais 15 dias. Fazendo aqui um total de 20 dias de licença paternidade. É legal ou não é? Valeu ou não valeu? Merece ou não merece ser lido um artigo 473 da CLT? Jornada de trabalho. Vamos passar agora para a jornada de trabalho, que está lá no artigo 58 e seguintes da CLT. A jornada de trabalho, em primeiro lugar, a definição é o tempo em que o empregado fica à disposição do empregador. A jornada de trabalho, conhecida por todo mundo aí, são 8 horas por dia e 44 horas semanal. Todo mundo conhece. No parágrafo 6º do artigo 58 da CLT, nós temos a compensação, a jornada de compensação. O que é essa jornada de compensação? É muito simples também. Você poderá, empregado, através do patrão, trabalhar 9 horas de segunda a quinta e 8 horas na sexta-feira. Na sexta-feira, fez então 44 horas. Ou ainda poderá trabalhar 8 horas e 48 minutos. Vezes 5, 44 horas. Então é tranquilo. Uma outra coisa também que muita gente não sabe e que agora veio com a reforma trabalhista. O empregado ele poderá chegar 5 minutos atrasado e ele poderá sair 5 minutos mais tarde. Não haverá prejuízo nem para o empregado e nem para o empregador. O empregado chegou 5 minutos atrasado, não tem problema, não será punido por isso. Mas também se ele sair 5 minutos depois do seu trabalho, também não há punição nenhuma para o empregador. Horas itinerares, você já deve ter ouvido falar das horas itinerares. O nome parece um pouco complicado, mas é muito simples. É a chamada hora de deslocamento, ou seja, da casa para o trabalho. Ela não é contada mais como hora de serviço, caiu com a reforma trabalhista. Então, a hora do deslocamento, já pensou? A pessoa que leva 2 horas para chegar ao trabalho, se fosse contada a hora de serviço, então não é mais contada hora de serviço às horas itinerares, que é a hora de deslocamento. Atividade particular é outro item que veio na reforma trabalhista. Atividade particular, você vai entender também. O que estava acontecendo antes da reforma trabalhista? Às vezes o empregado ficava dentro da empresa, às vezes estudando, às vezes ouvindo uma música, e quando ele era dispensado, ele levava a empresa na justiça e cobrava aquela hora que ele estava dentro da empresa, no momento em descanso, no momento em que ele estava fazendo algo para ele. Outro exemplo de hora de atividade particular na empresa é um culto, mas só que tem que ser facultativo. A empresa vai ter um culto, seja evangélico ou seja um culto católico, depois do trabalho. Trabalha-se até 18 horas, de 18 às 19 horas vai ter um culto na empresa. E aí então o empregado participava, depois ele cobrava essa hora como hora de serviço. Agora mudou. O que o empregador tem que fazer, o patrão tem que fazer? Tem que convidar o empregado para estar nesse horário, neste culto. E não é contado, não conta como hora de serviço. Jornada 12/36. Pessoal, a respeito de jornada de trabalho, nós temos também muitas coisas para falar. Mas aqui eu estou fazendo só um breve comentário de cada um do dia a dia, para que você possa conhecer um pouco do seu direito, tá bom? 12/36, essa jornada veio também, ela ganhou força aí com a reforma trabalhista. Qual que é a jornada 12/36? Um porteiro, uma siderúrgica, área da saúde também, 12/36, pessoa trabalha 12 horas e folga 36 horas.
É mais ou menos assim, trabalha um dia e folga outro dia e volta no terceiro dia. Com relação à jornada 12 por 36, ela não tem dobra na questão do pagamento em domingo e feriados. Hoje, o empregado, por exemplo, que trabalha no feriado, ele ganha dobrado. O empregado que trabalha no domingo, ele ganha dobrado. Quem tem a jornada 12 por 36 não tem dobra no pagamento, ok? E aí, gente, falando a respeito um pouquinho só de horas extra. Hora extra está na jornada de trabalho. Na jornada de trabalho está lá no artigo 59 da CLT, que fala que a hora extra, em regra, no direito é tudo em regra, né? Porque tem a sua exceção, né? Pode ser feito 2 horas por dia, mas se fizer 3, 4, 5, ele vai receber normal, hora extra. Banco de horas. O banco de horas veio para chatear o empregado, literalmente chatear o empregado. O banco de horas veio com a reforma trabalhista e o banco de horas é o seguinte, veio para desagradar o empregado, mas por quê? Nós temos 2 tipos de bancos de hora. É complicado, viu? Primeiro, o banco de horas negociado com o sindicato da categoria. Se for negociado com o sindicato da categoria, a empresa terá até 12 meses para dar folga para o empregado. Agora, se for negociado com o empregado, eu sou patrão, estou negociando com o meu empregado, eu terei que dar folga para ele em até 6 meses. Assim que funciona o banco de horas, acordo por empregado e patrão. E a folga, gente? A folga, quem determina é o empregado? Não, é o patrão. O patrão que determina o dia de folga. Agora, já pensou? Você fez lá 50 horas extras durante o período. E aí ele vai te dar folga. Ele vai falar, ô companheiro, você vai folgar segunda e terça-feira. Puxa vida, em segunda e terça, né? Mas é assim que está na reforma trabalhista. Quem determina a folga é a empresa. Meus amigos, minhas amigas, era isso que eu tinha para passar para vocês. Nosso tempo é curto, mas se você tiver uma oportunidade, leia um artigo, conheça seus direitos, porque aquele cidadão, aquela cidadã que conhece um pouco os seus direitos, ele é passado menos para trás, ok? Eu quero agradecer você que nos acompanhou. Para mim, a frase gratidão é a palavra mágica. Nessa frase eu tenho a palavra gratidão, que é a palavra mágica, e eu te agradeço a Escola do Legislativo, Câmara Municipal de Divinópolis, os nossos amigos e colegas do direito na escola, outros professores que trazem também, que levam até vocês informações sobre o direito, e também a Ordem dos Advogados do Brasil, 48ª subseção, sediada aqui em Divinópolis através da comissão OAB Vai à Escola. Gratidão é a palavra mágica. Obrigado.